Ressala, Rio de Janeiro, tenho o enorme prazer de receber o Vitor Cabral, doutorando em Relações Internacionais pela PUC-Rio. Apesar da pouca idade, é um dos maiores conhecedores de América Latina, um dos mais dedicados que eu conheço. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo aqui ao Ressala. Oi, Melina, boa tarde, obrigado pelo convite. E tentarei ser um dos grandes especialistas de América Latina, mas ainda falta bastante nesse caminho da academia. Bom, vamos ver como é que você vai descascar essa batata quente que eu vou jogar no seu colo, que é a questão da Venezuela, né? Tá pegando fogo essa pauta. Como é que você avalia o atual momento da Venezuela à luz das últimas ações que aconteceram? Eu sei que é um erro, vários analistas internacionais dizem isso, que é um erro a gente avaliar pelos últimos acontecimentos. Então eu jogo a bola para você. Bom, a Venezuela está vivendo um momento extremamente crítico, que a gente não via já há muitos anos. Esse processo de intervenção dos Estados Unidos, a gente pode chamar tanto de intervenção militar ou então até mesmo de sequestro do Nicolás Maduro. A ideia dos Estados Unidos era de fazer uma intervenção para retirar o Maduro do poder sob uma acusação de que ele era narcotraficante. Até o momento, pelo que já se iniciou da audiência de custódia em Nova York, ele já não vai ser mais tratado como narcotraficante, e sim como líder de uma organização de corrupção na Venezuela. O que a gente consegue entender é o seguinte: não mudou o regime chavista, apenas mudou a liderança. E isso é algo que precisa ficar muito claro. Entre sábado e domingo, nas primeiras informações que a gente tinha sobre a Venezuela, tinha uma certa esperança de que, de repente, o regime do Maduro tivesse caído, de que todo o chavismo fosse cair e que novas eleições pudessem ser chamadas, ou até mesmo, de repente, o Edmundo González, que supostamente venceu as eleições de 2024, pudesse tomar posse no governo. Ao que tudo está sendo mostrado até o momento que a gente está gravando, a Delcy Rodrigues, que era vice-presidenta do Nicolás Maduro, parece ter feito um acordo com os Estados Unidos para entregar o Maduro e tomar posse da presidência da Venezuela. Então a gente está vivendo uma situação em que, de início, muito se imaginava de que fosse uma possível chegada da democracia na Venezuela, pelo menos não pela via chavista como a gente estava vivendo até então, e sim como possível governo de direita. Os venezuelanos morando no exterior comemoraram essa queda e agora estão começando a entender que não é bem assim, apenas caiu a liderança do governo. Então isso é uma nova realidade que o país está vivendo, porque mostra que os militares ainda estão no poder. Logo depois da queda do Maduro, Delcy Rodrigues fez uma reunião com os seus ministros, onde dava para ver que praticamente toda a estrutura de poder do chavista permanecia igual. As principais figuras estavam no poder, como o ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, e todo mundo apoiando a Delcy Rodrigues, tanto que as Forças Armadas lançaram uma nota dizendo que reconheciam ela como presidenta interina. Então isso mostra que muito provavelmente houve um acordo para entregar Maduro, e agora a Venezuela passa a viver um período de instabilidade em que a gente tanto pode ver um reforço da oposição interna de tentar derrubar o regime da Delcy, de talvez conseguir algum tipo de apoio dos Estados Unidos, ou até mesmo que eles não queiram uma oposição da direita passando a governar na Venezuela, uma própria parcela da esquerda pode decidir se voltar contra Delcy Rodrigues por entender que ela traiu Maduro. Então, a partir de agora, a gente vai ver quão popular o Nicolás Maduro era na Venezuela. O regime chavista aparentemente segue popular, com apoio de entre 30% a 40% da população. A questão é, será que Maduro era o nome desse regime nesse momento? Será que ele representava sozinho toda essa popularidade? E se a Delcy vai ser capaz de sustentar isso? Mas ao que tudo indica, ela fica temporariamente no poder. A gente até viu na imprensa nos últimos dias algumas notícias um pouco erradas em relação à posse dela, dizendo que ela teria que convocar eleições em 30 dias por conta do formato da Constituição venezuelana, mas a Delcy Rodrigues foi empossada pelo Tribunal Superior da Venezuela pelo artigo 234, que fala sobre o afastamento temporário do chefe de Estado e não do afastamento permanente. Se fosse pelo afastamento permanente, que é o artigo 233, eleições em 30 dias tinham que acontecer. Como é um afastamento temporário, ela pode governar por 90 dias e esse período como interina pode ser renovado pela Assembleia Nacional, que, não por acaso, é presidido pelo irmão dela, que é o Jorge Rodrigues, e que é ex-vice-presidente do Hugo Chávez. Ou seja, hoje, quem manda na Venezuela, até os Estados Unidos decidirem se vão intervir novamente ou não, são os irmãos Rodrigues. E você acha que eles vão intervir novamente? Se a Delcy Rodrigues não entregar o petróleo, o gás e o ouro que os Estados Unidos querem, que são essas
as principais riquezas que a Venezuela tem, acho que ela pode cair sim. Até porque a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez foram completamente rifados. O Trump disse publicamente que ela é uma mulher legal, ela é simpática, mas que ela não tinha apoio interno para poder presidir o país. O Edmundo Gonzalez foi fazer um vídeo pedindo apoio das Forças Armadas para ele tomar posse. O poder não é solicitado. Ou você tem o poder, ou você conquista ele, ou você não tem. Então, visivelmente, Edmundo Gonzalez não tem, hoje, nesse momento, capacidade para presidir a Venezuela. Claro que se em algum momento existirem eleições e ele vier a ganhar, talvez ele possa até mesmo ser empossado. Mas isso ainda fica muito no campo da especulação. Hoje, os Estados Unidos, pelas informações que a gente já tem, inclusive da mídia americana, é de que a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, identificou que a Delcy Rodrigues fosse a mais capacitada para continuar gerindo a Venezuela, manter a instabilidade interna, o que eles imaginavam que poderiam ter um caos social sem o Maduro e viram nela uma força importante para isso, até porque a Delcy Rodrigues é considerada mais extremista em relação à percepção ideológica do chavismo do que o Maduro era. O Maduro era considerado até relativamente moderado. Então, se os Estados Unidos entenderam que ela era a pessoa nesse momento para liderar. Enquanto essa percepção seguir, ela continua. Mas eu não vejo um caminho muito longo para ela se ela não conseguir entregar o que os Estados Unidos querem. Nesse momento, a Venezuela está totalmente sobre intervenção. Se amanhã o Trump acordar e decidir que ele quer outra pessoa presidindo o país e que ele vai derrubar a Venezuela toda, ele hoje demonstrou que consegue fazer isso. Vitor, para que essa operação cinematográfica, essa coisa toda pirotécnica, é para os Estados Unidos demonstrarem poder? É para ameaçar os outros países? É um recado para o Irã, um recado para a Colômbia, para o México, quem sabe? Eu acho que, primeiro, é uma representação do princípio de queda dos Estados Unidos. Eles já conseguiram entender que eles não vão conseguir ser a potência hegemônica da humanidade. Então, eles precisam ter algum tipo de resposta, principalmente aos seus grandes oponentes, como China, Rússia, o Irã em relação ao Oriente Médio, e eles precisam se colocar como as grandes figuras militares que ainda podem existir no mundo. O que aparenta é o seguinte: tem esse certo medo do império, quando está caindo ele precisa atacar para poder tentar de alguma maneira mostrar a sua importância. Mas, aparentemente, tudo indica que há um interesse de fato dos Estados Unidos em mostrar o poder de uma forma muito rápida. Eu não sei o que está acontecendo com o Trump. Ele está tentando fazer um governo muito rápido, ele quer agir o tempo todo. Parece que ele está desesperado com uma falta de tempo. Me parece, pelo tamanho do ego que o Trump tem, que ele quer estátuas com o nome dele espalhadas por todo mundo, com prédios com o nome dele na fachada. Isso é o que parece estar indicando pelo ego dele. Mas ele está agindo muito rapidamente, em diversos níveis. Ele ataca o tempo todo, ataca diversas nações, e ele parece estar realmente com pressa. Então eu não sei o que está acontecendo com ele, se ele está doente, se ele acha que vai cair, qual é a teoria da conspiração que está passando na cabeça dele. Mas ele está agindo rápido. E até mesmo por essa perspectiva da intervenção na Venezuela, ela mostra uma nova forma de fazer guerra. Durante décadas, os Estados Unidos, quando queriam fazer uma intervenção militar, invadiam. A gente vê, por exemplo, a última grande intervenção militar dos Estados Unidos na América Latina, que foi em 89, no Panamá. Já tinha ali uma base militar, já tinha militares estadunidenses no Panamá, e eles decidiram que o Noriega, que era, na época, o governante do Panamá, tinha se tornado um narcotraficante e precisava cair. Então, eles reforçaram a presença militar na Venezuela, invadiram o país, derrubaram Noriega, mas isso levou alguns dias. Hoje, quase 36 anos depois da queda do Noriega, essa ação se repete, mas de uma maneira muito mais rápida e barata. Então precisou de um porta-aviões, mais ou menos 150 aeronaves, pelas informações que a gente tem, não são informações ainda exatas, é porque é uma operação militar, então o Trump não vai dizer isso ao vivo na Fox News, dizendo eu mandei tantos mil militares para essa operação, mas a gente consegue saber que foi uma operação relativamente pequena, mas muito eficaz, principalmente com o uso das forças especiais. Então hoje o Trump demonstrou que ele pode derrubar um governo sem fazer com que seja necessário morrer milhares de americanos indo para a guerra. Essa era a questão dele, né? Que ele sempre vem batendo nas redes sociais dele. A vida de um americano, né? Que para ele vale mais do que... Bom, ele debochou dos venezuelanos ontem ainda, né? Falou que são o povo mais feio. Acho que ele não tem assistido os últimos concursos de Miss. Não viu mesmo, não viu mesmo. Mas é isso, ele tem
tem essa defesa já desde o primeiro governo dele de que os Estados Unidos não deveriam ir para a guerra. E ele faz essa crítica muito contundente, tanto com o Obama, tanto com o Biden, de que ou fizeram guerras desastrosas ou saíram de maneiras desastrosas. Que é a crítica, por exemplo, que ele fez na campanha em 2024, da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, de ter sido de uma maneira que, para a segurança dos Estados Unidos, não foi bem feita pelo governo Biden. Então, o Trump, com essa mudança de perspectiva, de entender que ele não poderia mais levar dezenas de milhares de americanos para invadir um país e ter o risco de ter um ataque à sua popularidade com pessoas sendo assassinadas por conta dessa ação dele, ele decidiu que era mais inteligente fazer essa intervenção com forças especiais. Então, inicia-se um novo paradigma de segurança, pelo menos para o nosso hemisfério, e que agora, desde a desde a segunda-feira do dia... Perdão, eu confundi a data. Dia 5 foi segunda. Porque eu tô tentando lembrar quando foi o post do Departamento de Defesa. Se foi dia 5 ou se foi dia 6. Vou voltar. E nessa semana da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez um post com a imagem do Trump dizendo que este hemisfério é nosso. Ou seja, as Américas pertencem aos Estados Unidos. E nesse novo formato de fazer guerra, ele está tentando provar que, para a estratégia de segurança dos Estados Unidos hoje, nós pertencemos aos Estados Unidos e que podemos ser controlados facilmente. Ou seja, não precisa mais ter milhares de soldados na rua. Agora, com algumas dezenas, aviões muito bem posicionados, uso de drones em locais específicos, tecnologia para quedas de luz, para desativação de sistemas de defesa, você já consegue derrubar um presidente. Para o contexto da Venezuela, em que tudo indica que Maduro manipulou as eleições de 2024, dados estatísticos inclusive provam somas acima de 100% dos votos, outras localidades com números muito repetidos, indicando uma manipulação e uma fraude eleitoral. E ele não estava ali, teoricamente, de uma maneira legítima, pelo preceito democrático que a gente tem de você vencer uma eleição e passar a governar. Ele tomou o poder para si. Só que há uma diferença entre a forma como você derruba um governante de uma maneira relativamente democrática, respeitando, por exemplo, a soberania dos povos e intervindo diretamente. Os venezuelanos, visivelmente, têm um desinteresse pelo governo Maduro. Não estavam satisfeitos. A gente vê na última década um êxodo de pessoas saindo da Venezuela justamente porque a situação no país não estava boa. A gente vê crise alimentar, inflação, falta de dinheiro dentro do país, falta de insumos. Então, as pessoas já não se sentiam seguras para estar ali. Mas elas tinham o direito de tentar, de alguma maneira, derrubar um governo que elas estavam insatisfeitas. Fosse por uma eleição, fosse até mesmo por uma revolução interna, que são processos políticos que acontecem. Mas a partir do momento que o Trump decide que ele pode atacar e ele pode derrubar o governo, ele está tirando qualquer tipo de autonomia do povo venezuelano em decidir o seu próprio destino. E a partir do momento que ele, o Marco Rubio e o Peter Saget, que é o atual secretário da guerra, já que o Departamento de Defesa mudou de nome, passam a dizer que eles é quem estão intervindo na Venezuela. Eles decidem até quando a Delcy Rodrigues vai permanecer. O povo venezuelano foi completamente esquecido. Então, mesmo que os venezuelanos tenham uma percentual que apoiem ou não o Maduro, a opinião deles já não conta de mais nada. O que conta agora é o que o Trump decide dentro da Casa Branca e como que os seus secretários vão agir em relação às suas ações. Você acha que esse foi um divisor de águas, assim como foi, não sei, a queda do Muro de Berlim e tantos outros acontecimentos importantes? O que aconteceu na Venezuela? Foi. Acredito que tenha sido sim, não só para o nosso contexto latino-americano, em que a gente está com um grande risco para a nossa segurança hemisférica pela primeira vez. Os nossos problemas na América Latina sempre foram pensados em relação a crises humanitárias, questões em relação à violência. O narcotráfico, por exemplo, é de fato o nosso grande principal problema de violência. Mas a partir do momento que o Maduro sofre esse sequestro, há uma intervenção na Venezuela, a gente vê um novo paradigma de como nós seremos tratados. Não existe a autonomia latino-americana, ela foi extremamente atacada. A possibilidade de a gente resolver os nossos próprios problemas foi vilipendiada pelos Estados Unidos e a mensagem que o Trump passa é global.
Primeiro, ele mostra que a ordem internacional liberal, que os próprios Estados Unidos construíram ao longo de décadas desde a Segunda Guerra Mundial, não servem de mais nada. Durante décadas, os Estados Unidos defendiam o direito internacional, a necessidade de você não fazer a guerra para resolver seus problemas, de que era possível ter soluções pela via do direito. A partir do sábado, dia 3 de janeiro, os Estados Unidos mostra que quem tem o poder pode controlar o direito internacional, inclusive para dizer que ele não serve de nada. Claro que essa já era uma crítica que existia ao direito internacional já há algum tempo, e é uma crítica válida, só que agora ela foi confirmada pelo Trump. E ele também demonstra que o interesse dele é criar para a América Latina uma zona de influência dos Estados Unidos. Então a gente volta a um período da Guerra Fria, em que existia, durante a Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos disputando determinadas localidades do mundo para influenciarem ali. Esse novo regime de zonas de influência parece agora estar um pouco mais dividido, em que a gente tem Estados Unidos tentando controlar as Américas, Rússia com o leste europeu e a China com parte da Ásia. Então eu não duvidaria, ainda mais porque a gente já viu exercícios militares da China no entorno de Taiwan recentemente, que a gente possa ver agressões mais visíveis da China nos próximos meses. Talvez não uma invasão direta da forma como a gente historicamente pensa que a China invadiria, de cercar a Taiwan e invadir o território, mas a gente pode ver intervenções de outros formatos, porque agora o Trump disse para todo mundo que os Estados Unidos podem fazer e que ninguém está seguro hoje. Então, isso abre margens para que outras lideranças também possam entender que eles podem fazer isso com países vizinhos e seguirem nos ataques. Por quê? Se a principal liderança do direito internacional que a gente tinha, que estava ali, a principal financiadora, inclusive, das Nações Unidas, passa a dizer: isso tudo que nós defendemos não serve de nada, eu posso usar o argumento que eu quiser agora para poder atacar quem eu bem entender, então vocês também podem. E é pelo fato do Trump ter atacado a Venezuela, amplamente apoiada pela China, pela Rússia e pelo Irã, mostra que ele também não tem problema em atacar aliados de países que ele entende como ameaças à segurança dos Estados Unidos e potenciais rivais. Se a gente for parar para lembrar do Projeto 2025, publicado pela Heritage Foundation, que é um think tank conservador e que embasou não só a campanha do Trump para esse segundo mandato, como esse início do governo dele, a China é colocada como a principal ameaça para a segurança dos Estados Unidos e para a manutenção do império. E no contexto latino-americano, a China inclusive foi acusada de estar financiando a produção de drogas, como por exemplo do fentanil no México, para poder começar a gerar um argumento de intervenções. Isso já estava no Projeto 2025, escrito textualmente. A China financia o fentanil no México, por conta disso precisamos intervir no México. Isso é escrito pela Heritage Foundation. E não é mais teoria da conspiração, porque o Trump consegue hoje colocar em prática o que durante muitas décadas a gente ficava conjecturando, pensando que poderia ser conspiração dos Estados Unidos e que a gente só conseguia descobrir os reais interesses 50 anos depois, quando caía o sigilo dos documentos da CIA. Que é o caso, por exemplo, das intervenções na América Latina nos anos 60 e 70 para os golpes militares. Agora, nesse segundo mandato do Trump, a gente passou alguns meses com o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, dizendo: na Venezuela existe um regime de narcotráfico que é liderado pelo Nicolás Maduro com o cartel de Los Soles. E a partir do sábado, do dia da intervenção na Venezuela, o Trump faz um pronunciamento público em Mar-a-Lago, no resort dele na Flórida, em que ele não cita a democracia em nenhum momento de todo o pronunciamento. Quando ele fala sobre eleições, é para falar sobre eleições nos Estados Unidos. Tudo que ele fala sobre a Venezuela é petróleo. Então, o que antes, pra gente, era a teoria da conspiração, que a gente ficava falando: se os Estados Unidos vai invadir ou não a Venezuela, o que os Estados Unidos quer? É petróleo. Mas ficava sempre aquela coisa meio conspiratória. Desde o dia 3 de janeiro, o Trump consegue provar pra gente que não é mais conspiração. É a realidade. E isso é um ponto interessante da figura dele. Ele não quer manter mais a imagem hipócrita que os Estados Unidos tinham, de fazer determinadas ações, dizer que vai intervir, que vai fazer guerra em determinada situação por conta da democracia, porque está em busca de armas de destruição em massa. Isso já não tem mais. Com o Trump, ele é claro: eu quero petróleo. Estou invadindo pelo petróleo. Me entrega o petróleo. Será que não é melhor uma figura, assim, aqui fazendo o advogado do diabo, uma figura que seja clara? Ele não inventou o imperialismo, mas ele é essa
praticamente caricatura do que é o americano. Não é mais fácil lidar com isso? É mais fácil porque a gente consegue ter clareza sobre os planos, porque ele adianta o que ele quer. Essa intervenção na Venezuela pegou a gente de surpresa, pelo menos A eu. maneira, né? A maneira. Acho que a maneira nem tanto. Eu acho que me pegou mais de surpresa porque eu não imaginava que fosse ser num sábado, 3 de janeiro, em que eu, como acadêmico, fui acordado no susto, vendo assim, meu Deus, o que está acontecendo na Venezuela? Maduro está vivo ou não? As agências de inteligência já tinham que ter percebido isso, porque estava muito visível. Inclusive, a China, alguns representantes chineses estavam com Maduro no dia anterior. Então, se as agências de inteligência não mostraram que ia ter um ataque, tem alguma coisa de errado com elas. Mas o formato dele nos ajuda a ficar um pouco mais preparados, porque a gente já sabe como ele pode agir. A gente já sabe que ele é intempestivo, que ele é manipulador, que ele gosta de fazer ataques, de colocar as pessoas umas contra as outras e países uns contra os outros. Isso ajuda a gente a se antever às possíveis posições dos Estados Unidos. Mas é problemático porque cria precedentes muito ruins para a democracia global, para o direito internacional, e principalmente reforça discursos extremistas de direita que agora estão dizendo abertamente que querem intervenções nos seus países. Então isso é um perigo. É bom porque a gente sabe, mas é perigoso porque está fazendo o que a gente chama do apito de cachorro, que é quando você dá uma ação para poder incentivar grupos extremistas. A extrema-direita está sorrindo de orelha a orelha. Ou, pelo menos, estava até perceber que quem continua no governo é o chavismo. Mais uma vertente agora, mas um pouquinho mais diferente com outra cara. Se a extrema-direita ainda não percebeu que o Trump não cumpre, inclusive, com os próprios interesses da extrema-direita, que era derrubar completamente qualquer possibilidade de um governo de esquerda na Venezuela, e implantar um governo de direita entreguista, se eles não perceberam que esse não é o objetivo do Trump, que ele só quer o petróleo, a extrema-direita vai precisar acordar. Porque num caso como o nosso aqui na América Latina, em que esse ano a gente vai ter diversas eleições... Inclusive a gente aqui no Brasil. Inclusive no Brasil. A gente tem eleições no Brasil, Colômbia. na Colômbia, no Peru, na Costa Rica. E o Haiti está eternamente naquele lance do vamos ter eleições, e não tem. E vamos ver, eu espero que tenha eleições no Haiti. Como um democrata, eu gosto de eleição, adoro domingo de eleição, ver cobertura de eleição, para mim é uma grande diversão. Mas o ponto é que vai ser muito fácil, inclusive agora, até mesmo para uma direita que respeite a soberania dos estados, conseguir atacar a extrema-direita que apoiou essa ação do Trump. Porque ela vai conseguir mostrar, pelo menos por um discurso, de que eles são entreguistas, de que eles não respeitam a soberania do país, de que eles são lesa-pátria. Tanto que o grande choque desse final de semana da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela foi o posicionamento da Marine Le Pen, que é a eterna candidata da extrema-direita na França, em que ela faz um post falando: não defendo Maduro, mas acho absurdo o que aconteceu na Venezuela, a forma como a soberania foi destratada no país e esse processo de intervenção dos Estados Unidos. E no Brasil, a gente teve uma figura emblemática da direita que também se posicionou em relação, contrariamente a esse ataque dos Estados Unidos, sem defender o Maduro, que é o Aécio Neves. Eu nunca imaginei em 2026 estar citando o Aécio Neves para alguma coisa. Mas é interessante, porque Aécio Neves, alguns anos atrás, pelo menos enquanto o PSDB ainda tinha alguma força política no Brasil, Tucano Raiz, era um grande nome de uma direita mais tradicional, uma direita mais limpinha, que foi completamente apagada pelo extremismo da família Bolsonaro. E aí agora a gente tem duas figuras interessantes da direita, uma com menor importância, que é o caso do Aécio Neves, mas outra com uma grande influência na Europa, falando: olha, não gostamos desse ataque à soberania de um país. Não importa que a gente não concorde com o governo. Não concordamos, mas isso não pode ser feito. Então isso é um ativo interessante para as eleições desse ano. Agora, Vitor, a resposta dos países, de todos, eu acho que foi muito tímida. Queria que você comentasse China, a resposta do Irã, a resposta da Rússia e depois dos líderes europeus. Então, o que a gente vê foi o seguinte: aparentemente está todo mundo assustado. Primeiro que o ataque foi no início do ano. Tava todo mundo de recesso. Então até consegui juntar. Todo mundo relaxado. Aí veio o Trump e acabou com o nosso... Gente, meu sábado eu tava imaginando que eu ia acordar tarde. Eu ia no máximo na academia, no mercado. Ia tirar um sábado de férias. Ele interrompeu meu recesso. Trump, não faça isso de novo. Avise. Faça isso num dia de semana, com todo mundo a posto para responder.
Mas foi também num período muito importante, porque você fazia isso num final de semana, num início de ano, em que, independente das culturas, está todo mundo meio relaxado, está num recesso político, isso dificulta uma resposta unificada de diferentes setores dos estados para conseguir responder ao Trump. Então, isso é uma artimanha, inclusive, interessante. Já houve uma outra notícia que a gente não conseguiu confirmar o nível da veracidade, porque seria por supostos comentários de agentes de inteligência, de que o ataque poderia ter acontecido no dia 1º de janeiro e não deu certo. Mas ainda estava no campo da especulação. Mas, de qualquer forma, desde as movimentações navais dos Estados Unidos pelo Caribe, a gente já sabia que ia ser entre o final e o início do ano, no máximo até o Carnaval. Eu, historicamente, digo que na América Latina nada acontece antes do almoço de segunda-feira e nem antes do Carnaval. O Trump derrubou uma fala antiga que eu tinha sobre os acontecimentos políticos na nossa região. Mas isso realmente dificulta a resposta internacional. E eu concordo com você de que as respostas foram tímidas, porque, o Trump demonstrou que ele pode agora atacar qualquer país. Ele está atacando um país que ele já estava ameaçando, ok, ele não ameaça tantos países assim. Se a gente for fazer uma lista pequena de quem ele está ameaçando diretamente, a gente pode fechar, para além da Venezuela, com a Colômbia, com o México e agora com a Groenlândia. Tanto que o primeiro-ministro da Dinamarca já lançou uma nota pública lembrando que a Groenlândia pertence ao Reino da Dinamarca e que, portanto, é um membro da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Vai ser Norte. OTAN contra OTAN? Não pode, porque se os Estados Unidos atacam um membro da OTAN, toda a OTAN precisa atacar os Estados Unidos. Tá lá. E aí? Ele vai fazer? Não sei. Mas a gente tem, inclusive, esposas de altas lideranças dos Estados Unidos compartilhando memes dizendo a Groenlândia é nossa e a bandeira dos Estados Unidos no território da Groenlândia, o que é um grande perigo. Agora, as respostas serem tímidas mostram principalmente não só um temor, mas uma necessidade de ver o que está acontecendo de verdade. As informações são contraditórias. Pelo menos até o meio da tarde de sábado a gente não sabia se Maduro estava vivo ou não. Porque Estados Unidos, quando quer matar alguém, mata. A gente viu isso com Saddam Hussein. A gente viu isso, ao que tudo indica, com Osama Bin Laden. No caso da Líbia com Muammar Gaddafi, se os Estados Unidos quiser que ele seja morto pela população, até gravado, vai fazer. né? O Gaddafi gravado. foi uma coisa horrível. Foi completamente tenebroso o que aconteceu. Então, se os Estados Unidos querem, eles matam. E aí, essa também era uma dúvida no sábado. O Maduro tá vivo ou não? Se está vivo, em quais condições? Ele se entregou? Não se entregou? Tá tudo muito nebuloso. Então eu também entendo a resposta diplomática ser tímida nesse momento, porque a gente não sabe o que aconteceu, qual é a realidade do poder na Venezuela, se a Delcy entregou o Maduro ou não, com o apoio dos militares ou não, quanto de apoio ela tem, quanto tempo ela vai durar e o que os Estados Unidos pretendem fazer ali. A gente sabe que é o petróleo. A gente sabe, por exemplo, que o Trump já disse que ele quer 50 milhões de barris de petróleo que ele vai comprar a preço de mercado, o que no mercado hoje, do dia 7 de janeiro, está um valor muito baixo do petróleo. O petróleo está a $57 e o Brent está abaixo de $61. Isso é muito ruim. Na pandemia, a gente já chegou a ver o petróleo custando muito mais caro. A Venezuela é um membro da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, então ela é um membro fundador, inclusive. Então, justamente porque ela tem a maior quantidade de reservas comprovadas de petróleo no mundo. E de um petróleo viscoso, bruto, pesado, que é a especialidade das refinarias dos Estados Unidos, no Texas e na Louisiana. De um petróleo que é útil para as indústrias americanas. Porque os Estados Unidos produz petróleo leve, que vem dali da extração do xisto betume, que é boa para produzir combustível, para produzir gasolina. Mas o petróleo pesado é útil para o diesel. E o diesel está em falta em todo mundo. Então, esse ataque também tem esse interesse de conseguir normalizar preços de combustíveis. E isso, para a humanidade, para ter essa resposta diplomática, é algo a se ter atenção. Porque os mercados podem ficar instáveis, o preço do ouro está subindo, porque o ouro é um ativo financeiro importante quando as moedas estão em processo de variação, até porque antes do dólar ser a principal moeda do mundo, as nossas cotações ainda eram lastreadas no ouro. Então, tá todo mundo apreensivo. Eu entendo as respostas relativamente tímidas, de rejeitarem o fato da soberania ter sido atacada, mas é realmente compreensível, tá todo mundo com o pé atrás. Porque
Hoje, não sabemos que o Trump pode querer atacar muito em breve. Como é que isso vai ser? Se vai ser com formato de sanção, se vai ser uma nova intervenção militar. Então, faz sentido esse pé atrás diplomaticamente. E também tem o seguinte, o tempo diplomático ele é muito mais lento do que o tempo da realidade. São muitos. A gente fala nas relações internacionais que existem muitos códigos na diplomacia. Tudo tem que ser feito, pensado milimetricamente falando. Uma vírgula fora de um lugar já faz com que um determinado documento não seja aprovado. A gente vê, por exemplo, que no Brasil a dificuldade de aprovar o documento final da COP30 por conta da necessidade de se ter um consenso entre os países. Então, essa mesma ideia de como responder, tanto regionalmente, no caso da América Latina, em que a gente tem uma divisão ideológica, em que governos mais à esquerda vão rejeitar o ataque do Trump, vão falar a favor da soberania da Venezuela, independente de apoiarem Maduro ou não, como, por exemplo, o Chile, governado até março pelo Gabriel Boric, de esquerda, ele é um grande crítico do Maduro, desde sempre. Ele fez campanha falando mal do Maduro, porque o Maduro dificulta um pouco a imagem da esquerda na América Latina, que fica meio queimada, porque a esquerda da América Latina tem uma conexão muito forte com a Venezuela e também com Cuba. E para uma esquerda que quer ser democrática e que sabe que vai ter que enfrentar principalmente uma mídia no Brasil muito mais conservadora e alinhada muitas vezes editorialmente com os Estados Unidos, esses candidatos vão ser atacados por terem um possível alinhamento ideológico. Então, a queda do Maduro, para algumas figuras da esquerda, pode ter sido até um certo respiro, porque, tipo, olha, não vou mais ficar com essa pecha de ser um possível apoiador. E o Gabriel Boric no Chile fez uma campanha falando, eu não vou transformar o Chile na Venezuela. É esse o discurso da direita na América Latina há uma década. Pelo menos, de transformar os países da nossa região na Venezuela, como sendo sinônimo de crise, como sendo sinônimo de fracasso. Várias pessoas em eleição usaram isso, né? Até em eleição municipal, as pessoas em debate do município daqui no Brasil perguntando como é que é a sua posição com a Venezuela. Gente, assim, a gente está fazendo uma gravação no Rio de Janeiro. Uma coisa é... Eduardo Paes, que é o prefeito aqui do Rio, tem uma figura de paradiplomacia que é importante, tem uma presença internacional interessante. Uma coisa é a gente considerar qual é a posição dele se a gente tivesse investimentos diretos do município do Rio de Janeiro, com Caracas ou com algum outro município litorâneo na Venezuela que fosse interessante de turismo. Mas, replicando aqui um meme das redes sociais, o prefeito de Xique-Xique, Bahia, não precisa ter uma correlação com a Venezuela, isso não importa. E a gente vê, inclusive, essas respostas, por exemplo, na eleição do Mandame em Nova York, quando perguntam para ele sobre a posição dele em relação a Israel, ele fala, eu vou ser prefeito de Nova York. Uhum. Embora ele tenha liberado, né, o boicote a Israel, que estava proibido, exato, mas, que seja muçulmano. Exato, mas existem limites para o que você pode fazer. Mas existe esse fantasma do comunismo na América Latina e a Venezuela tinha isso. Então a gente vê governos na América Latina de esquerda rejeitando esse ataque à soberania, enquanto governos de direita mais alinhados ideologicamente ao Trump comemorando. Então a gente vai ver o Javier Milei, inclusive nas suas redes sociais, comemorando, falando viva a liberdade, é isso aí mesmo, tem que atacar e tudo mais. Isso se replica, por exemplo, na reunião de emergência da CELAC, em a CELAC é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. É um fórum de discussão diplomático que nós temos na região, que inclui todos os países das Américas e do Caribe, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Que se a gente quiser a opinião dos Estados Unidos e do Canadá, a gente vai para a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é o grande braço diplomático dos Estados Unidos para a nossa região. Mas na OEA, na CELAC, onde a gente imaginava que poderia ser um fórum de discussão para a autonomia latino-americana, não houve consenso. Houve justamente uma divisão entre blocos, de um bloco de oposição aos Estados Unidos, não uma posição clara, uma posição ferrenha, nem nada do tipo, uma posição realmente tímida. Ninguém chamou embaixador para prestar esclarecimentos, ninguém trouxe embaixadores que estavam nos Estados Unidos de volta, ninguém deu ameaça dar sanções, de romper relações. Não houve qualquer medida diplomática mais drástica. Apenas notas de repúdio. E dos países que apoiam os Estados Unidos, aí sim houve essa comemoração. Então é por isso que mesmo na CELAC a gente não conseguiu ver esse posicionamento de sustentação da autonomia latino-americana. E nesse contexto da intervenção na Venezuela, pelo menos para mim o que mais fez falta foi a Unasul.
a União das Nações Sul-Americanas. A Unasul tinha um conselho de segurança que fazia debate sobre questões de segurança e de defesa na nossa região. E o fato da Unasul não existir mais, justamente por conta também de governos de direita na última década que foram destruindo ela, fazem com que a gente tivesse o único lugar onde a gente pudesse discutir de verdade a intervenção da Venezuela simplesmente se apagasse. E aí isso fica restrito à ONU. E aí onde a gente entra nas mais recentes atualizações. No Conselho de Segurança da ONU foi discutido a situação da Venezuela, em que os Estados Unidos reforçou a ideia de que eles estavam não fazendo um golpe de Estado, nem uma intervenção militar. Eles estavam cumprindo um mandato para alguém que era procurado por narcotráfico. E que para os Estados Unidos, o narcotráfico é tido como uma ameaça à sua segurança. Então, esse foi o argumento dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Outros países foram lá, se colocaram contra, falaram que isso era um ataque à soberania venezuelana. Qual o problema? O Conselho de Segurança da ONU, ele é composto por 5 membros permanentes, que a gente chama do P5, que são Estados Unidos, Rússia, que é a herdeira política da União Soviética, China, França e Reino Unido, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mais a China. Isso, exatamente. Então, temos ali outros membros permanentes, outros membros rotatórios, que vão ali, ficam com mandato de 2 anos, salvo engano. Mas quem possui poder de veto, de decidir se qualquer menção que for feita ali, ou de decisão conjunta da ONU pode ser feita ou não, são esses 5 membros permanentes. A partir do momento que os Estados Unidos é um país que ataca, e ele tem esse debate no Conselho de Segurança da ONU, e ele pode vetar, nenhuma decisão no sistema internacional vai à frente. Por quê? A Assembleia Geral da ONU tem caráter meramente de recomendação. Então, nada que é aprovado na Assembleia Geral da ONU vira regra. Todo ano a gente aprova uma moção criticando o embargo dos Estados Unidos a Cuba. Todo ano. E assim, aprovado se são 193 países, a aprovação geralmente fica em 187, 188. Uma outra abstenção, agora votos contrários, geralmente Estados Unidos, Israel e agora Argentina, com Javier Milei. Mas a Assembleia Geral da ONU sempre fala, rejeitamos. Mas ela não tem poder de mando. Quem tem é o Conselho de Segurança da ONU. Mas no formato que a gente tem hoje, em 2026, que é o mesmo formato de 1945, em que 5 países podem dizer, não, eu não quero que nenhuma medida mais dura seja tomada, tudo cai por terra. Então é nisso que a gente vê que o sistema internacional não conseguiu dar uma resposta mais enfática ao conflito Rússia e Ucrânia, independente de qual lado eles fossem querer apoiar ou não. Não vamos conseguir dar uma resposta mais efetiva aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o principal financiador das Nações Unidas e tem poder de veto. Então, infelizmente, a gente não vai ver respostas pelo direito internacional. Eles invadem quem eles querem, eles sancionam quem eles querem, é isso, né? Não Exatamente. Pega nada pra eles. Exatamente, não pega nada. E sendo bem sincero, os países que têm poder hoje para agir contra os Estados Unidos, principalmente se existisse uma coalizão Rússia e China para a derrubada do Império Americano, isso levaria a uma guerra global, amplamente destrutiva e com potencial nuclear. Ninguém quer isso. Então, é visível, até mesmo nos Estados Unidos já se discute já há algum tempo essa possibilidade de enfraquecimento do Império Americano. Eu acredito que sim, eu acho que realmente nas próximas décadas a gente vai ver os Estados Unidos perdendo seu poder global, mas eles não vão cair aceitando essa queda. Eles vão cair matando. E nisso a gente vai ser muito atacado. E a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos demonstra que, para eles, a América Latina é importante. Porque, pelo projeto 2025, eles querem tirar as grandes cadeias de produção da Ásia e trazer para a América Latina, que é um processo que a gente chama de nearshoring, que é quando você produz próximo do lugar onde você precisa que esteja essa produção. Só que você trazer toda uma cadeia de produção da Ásia para a América Latina é algo muito, muito caro, que não é feito de um dia para o outro. Isso é um planejamento estratégico de décadas. E para as perspectivas de segurança, os Estados Unidos são claros. Não queremos a China, nem a Rússia, nem o Irã e nem nenhuma outra possível potência interferindo na América Latina, tendo qualquer tipo de importância política ou econômica. Qual é o problema?
A China tem o Fórum China-CELAC, que é onde tem grandes reuniões que vão acontecendo entre os países. A última, por exemplo, foi na China no ano passado, na qual, inclusive, a Colômbia assinou a entrada na Belt and Road Initiative, que é chamado no novo cinturão da Rota da Seda, onde é o grande projeto, mega projeto de investimento da China em todo o mundo. Enquanto isso, os Estados Unidos, quando tem seus acordos diplomáticos e tenta ter algum tipo de participação, fica muito na linha do político. Queremos que vocês façam tal coisa. Queremos que vocês invistam em governança de tal situação. Combate à corrupção com tais características. Governo digital desse formato. Mas não entra dinheiro. Estados Unidos não abre a carteira pra gente. Isso com o Trump 1, com o Biden isso foi muito visível, porque com o Trump 1 e Biden, a América Latina estava respirando tranquilo. A gente sabia que os Estados Unidos estava ali, tá próximo, a gente sabe que em qualquer momento pode atacar, mas não fazia parte da política externa do primeiro governo Trump e do Biden ter uma atenção para a América Latina. Tanto que a grande promessa do Biden na eleição é que ele ia investir $1 bilhão na América Central, no máximo $1 bilhão, para dar mais emprego, estabilidade e tudo mais para que as pessoas não saíssem, principalmente de Honduras, Guatemala e El Salvador, para irem para os Estados Unidos. E que a Kamala Harris iria visitar a América Latina constantemente. Nada aconteceu. Nada. Nem o investimento, nem a visita. Os investimentos que tiveram foram muito ruins. Tanto que, por exemplo, foi no governo Biden que a ditadura em El Salvador se fortaleceu e nada aconteceu. Não teve uma mísera sanção. Não teve um congelamento de contas. A lei Magnitsky, por exemplo, que deveria ser aplicada para violadores de direitos humanos, segundo o regramento interno dos Estados Unidos, não foi aplicada na Venezuela. Fomos ignorados. Mas vem Trump 2, com o projeto 2025, mostrando que a América Latina é importante, é estratégica para a segurança dos Estados Unidos. E aí a gente passa a ter realmente problemas com o Trump. Então, essas presenças de navais dos Estados Unidos no Caribe, elas vão aumentar. Os Estados Unidos têm bases na América Latina, tem bases em Guantánamo, tem a base de Sotocano em Honduras, também tem uma base de submarinos nas Bahamas. E no ano passado, no Equador, por exemplo, o Daniel Noboa, que é o presidente de direita, ele tentou lançar um referendo para perguntar para a população se eles topavam que o Equador voltasse a ter bases militares estrangeiras no país, e foi rejeitado. Então, o Trump agora tem um pequeno empecilho jurídico no Equador, que é de voltar a ter uma base ali, porque eles tinham uma base que foi fechada no governo do Rafael Correa, de esquerda. Agora, a que a gente sabe é, os Estados Unidos vão querer respeitar essa regra jurídica interna do Equador se eles quiserem ter uma base? Acho que não. Então, a gente vem um novo processo de perigo para a nossa região, em que o que antes a gente imaginava que pudesse ser uma interferência econômica, uma interferência política, uma meia dúzia de comentários, de repente, na mídia para tentar manipular de alguma forma a eleição, agora se tornou muito pior. Agora a gente pode imaginar intervenções nas eleições desse ano e ameaças claras. Se governos de esquerda forem eleitos, vamos tentar derrubar. Porque quando o Trump fala contra o Petro nessa coletiva de imprensa no dia da derrubada do Maduro, ele diz que o Petro é um grande produtor de cocaína e que gosta de vender cocaína para os Estados Unidos. E isso é não só apenas um recado de que ele pode intervir na Colômbia, o que eu duvido muito porque o Petro sai do poder em agosto, mas é um recado para os eleitores. Vocês elegeram pela primeira vez um governante de esquerda. Se vocês fizerem isso de novo, eu vou derrubar. E a Colômbia tem uma parceria estratégica e histórica com os Estados Unidos. Então eu não duvidaria de ter falas públicas muito em breve, principalmente do Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos e que é um dos maiores haters do socialismo que eu já vi desde a Guerra Fria, falar abertamente: não votem em tal pessoa porque essa pessoa é ruim. Inclusive, em Honduras, numa eleição num país muito menor, houve uma disputa, inclusive, entre os candidatos de direita para que fosse eleito o candidato mais alinhado com Trump. E o Trump dizendo abertamente: votem nesse candidato, e foi o cara que ganhou. Então a gente vê, de fato, o interesse agora abertamente de que os Estados Unidos, que durante décadas defendeu democracia, eleições livres, justas e transparentes, agora vai defender que, se existir eleição, que seja eleito o candidato americano. Os Estados Unidos estão caminhando a passos largos para um autoritarismo? Sim, total. Primeiro porque esse é o interesse do Trump.
Ele gosta disso. A figura, por exemplo, que ele tem, que ele gosta bastante é do Putin. Que gosta ou não do Putin, ele vem sendo acusado há algum tempo de estar permanecendo no poder por maneiras, talvez, não tão interessantes para uma democracia europeia e americana. Porque ele vence diversas eleições que podem ser questionadas ou não, dependendo do tipo de apoio que se tem a ele. Mas o Trump gosta de figuras fortes e imponentes. Ele, por exemplo, tem um grande respeito pelo Kim Jong-un da Coreia do Norte, porque ele entende que Kim Jong-un não é um cara que dá pra brincar tanto assim. Ele gosta, ao que tudo indica, pelo menos o que a gente viu no ano passado, depois que ele passou a se encontrar com o Lula, ele passou a gostar do Lula, não por o Lula passar uma imagem de autoritário ou algo do tipo, não passa. Mas ele gostou da imagem de forte do Lula, de sair da prisão e vencer a eleição contra quem estava no poder. Isso, para ele, é um sinônimo de força. E o Lula tá no terceiro mandato. O sonho do Trump é ir para um terceiro mandato. Ele fala isso. Então, me parece que sim, há um caminho para o autoritarismo. E o Trump venceu de uma maneira muito emblemática nas eleições de 2024. Ele não apenas ganhou a Casa Branca nos dois formatos de eleição dos Estados Unidos, que é pelo voto direto e pelo voto do colégio eleitoral. Na primeira eleição dele, ele ganhou pelo colégio e perdeu no voto popular para Hillary Clinton. Nessa segunda eleição, ele ganhou nos dois. Então ele demonstrou ter apoio e ter virado votos de independentes e de democratas. E o segundo ponto é que os republicanos passaram a governar as duas casas, ou seja, o Congresso e o Senado. Eles têm maioria na Suprema Corte e na época da eleição, 27 dos 50 governadores dos Estados Unidos eram republicanos. E aí você passa a ter governadores republicanos falando: pode chamar a Guarda Nacional para o meu estado, para deter migrantes na fronteira. O Trump passa a ameaçar as universidades, passa a permitir que as polícias tenham a liberdade, polícias inclusive municipais, que não estão sob o controle do Trump, mas que passam a ter liberdade dos seus prefeitos ou dos seus governadores a atuar inclusive nas universidades para prender manifestantes pró-Palestina que estavam se manifestando em relação ao genocídio que está acontecendo em Gaza praticado por Israel. Então, ele começa a ter em diferentes características em diferentes ações, características que a gente pode colocar como autoritárias. Ele detém o poder, ele controla todas as esferas de poder, ele passa a perseguir opositores, ele consegue agora fazer uma mudança no formato do Pentágono, que se os jornalistas não aceitarem os termos que o Pentágono quer, ninguém mais pode fazer cobertura de imprensa no principal local de guerra do mundo, que é o Pentágono. E a gente vê uma desistência em massa de pessoas para cobrir o Pentágono, inclusive da Fox News, que é a maior emissora apoiadora do Trump nos Estados Unidos. Então a gente vê que há um movimento de construção de um autoritarismo. O próprio projeto 2025 ele está embasado nessa perspectiva, e a escolha do J.D. Vance como vice-presidente não é boba também. J.D. Vance... Nada ele é, né? Nada ele é. J.D. Vance não é um querido, ele não é uma pessoa fofa, amada, democrático. Ele tá ali como um recado: se vocês derrubarem o Trump, quem vem é muito pior. Só que o Trump tem eleições de meio de mandato em novembro desse ano. E essa ação da Venezuela é também para conseguir baratear o preço de combustíveis e da produção industrial nos Estados Unidos a tempo de ter uma queda do custo de vida nos Estados Unidos, para que ele não perca as eleições de meio de mandato para os democratas, o que poderia, de alguma maneira, paralisar o governo dele. Ele já quase não conseguiu aprovar o orçamento, tendo maioria nas duas casas nesse último ano. Então, ele tem problemas políticos internos e ele precisa ter respostas. E nas primeiras pesquisas de opinião que a gente teve feitas em seguida à intervenção na Venezuela, o Trump já demonstrava que não tinha conseguido muito apoio. Porque o que os venezuelanos no exterior queriam? A queda do regime chavista. Tirar Maduro não era o suficiente. Eles queriam a queda de tudo. E o Trump não entregou isso. Então, há uma certa rejeição do eleitorado americano para essa intervenção, e é ruim, inclusive, para o eleitorado da extrema-direita dos Estados Unidos, porque o Trump está desfazendo coisas que ele tinha prometido na campanha, que era: não vou intervir militarmente em outros países, não vamos entrar em guerra. Mas essa ação dos Estados Unidos é uma forma de fazer guerra de um outro jeito. Você não precisa mais invadir, colocar milhões de soldados em risco. E isso pode pesar para o eleitorado americano, que ele não entregou
tudo que todo mundo imaginava. As pessoas votaram no Marco Rubio para os seus cargos como congressistas, ou então no Ron DeSantis na Flórida, que é o governador, porque eles têm uma rejeição ao socialismo na América Latina, principalmente os latino-americanos que moram nos Estados Unidos. E o Trump, ao que tudo indica, não derrubou o socialismo na Venezuela. Ele só manteve a figura que entregaria melhor os seus interesses. E isso vem saindo na imprensa, no The New York Times, no The Washington Post, inclusive jornais que hoje são controlados por parceiros financeiros do Trump, com reportagens indicando que a CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, indicou que Adelcy Rodrigues, uma figura extremista do chavismo, era a figura indicada para ficar no poder, e que Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez de nada serviam para estar ali. Você acha que a gente pode comparar o que aconteceu no Iraque, no Oriente Médio, aquela instabilidade por conta da queda do Saddam, com o que está acontecendo agora na Venezuela? Claro, guardadas as devidas proporções. Eu não sou especialista no Oriente Médio, mas nessa comparação em relação à instabilidade, ao que tudo indica, não. Porque a escolha da manutenção do regime de poder chavista foi pensando nisso. Não poderia Então criar... não vai ter vácuo de poder ali, milícias tomando, não, né? Ao que tudo indica, não. Mas isso é quarta-feira, 7 de janeiro. Você que vai estiver assistindo Amanhã a gente tudo daqui... pode mudar. Você pode assistir a gente daqui 2, 3 meses, eu posso estar completamente errado. Mas pelo dado que a gente tem hoje, isso indica que não. Porque foi pensado pela CIA na necessidade de ter uma estabilidade de poder na Venezuela. Porque a Venezuela não apenas tem uma posição de direita muito forte, mas tem uma posição de esquerda que também existe. Parte das pessoas que saíram da Venezuela, inclusive lideranças políticas, ex-ministros de Maduro, continuam defendendo o modelo chavista de governo, mas não gostavam das ações do Maduro. E Delcy Rodrigues entrega, ao que tudo indica, mais extremismo do que o Maduro. Então, a ideia de que ela e o irmão dela, que é o Jorge Rodrigues, teriam a força para manter a estabilidade é justamente para não ter esse caos, para não ter possibilidade da gente ter revoltas militares. A gente tem que lembrar que a Venezuela é um dos países mais militarizados que existem. Teve um evento recentemente do Encontro Brasileiro de Estudos da Paz, aqui no Rio de Janeiro, em que alguns dos trabalhos estavam indicando sobre militarismo na Venezuela, falavam que não existe a ideia de família militar como nós temos aqui no Brasil, de você ter uma pessoa que tem uma ideia de ter uma ascensão social via militarismo e que defende tudo mais. Na Venezuela, praticamente todas as famílias têm algum ente que tem um treinamento militar, seja diretamente vinculado às Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela, ou então com as milícias paramilitares treinadas e financiadas pelo Maduro. E isso a gente sabe, isso é dado público, porque ele dizia em relação a isso também às milícias. Então, fazer uma derrubada de governo que pudesse levar a uma instabilidade também pode significar uma possibilidade dessas milícias se voltarem contra o governo. E aí, essa semana já teve um pequeno incidente em Caracas, em que drones estavam sobrevoando os arredores do Palácio de Miraflores, que é a sede do governo, e foram abatidos. Tiros aparentemente foram ouvidos, e na hora, quando eu vi, estava saindo para tomar um açaí. Eu pensei, de novo vão interromper o meu momento de descanso. E lá fui eu para as redes para saber o que estava acontecendo, fui acompanhar a mídia, ao que tudo indica, eram só uns drones do próprio governo que tinham levantado sem avisar. Quem fez isso é uma pessoa que merece ser demitido, porque você está numa intervenção estrangeira, você levanta um drone sem mandar um avisozinho no Excel do governo, poxa, sim, foi errada a situação. Mas levantou a possibilidade de repente, ser alguma contra-insurgência, de ser algum possível levante militar. Mas do que a gente tem hoje das imagens do governo Delcy Rodrigues é com as lideranças militares que estavam no governo Maduro permanecendo com ela. Então essa instabilidade, insurreição social, caos, possíveis guerras civis, isso ainda não está no radar. E ao que tudo indica das informações que já vazaram da CIA, essa era a intenção do governo Trump. Era mudar, colocar uma liderança mais fácil de entregar o que os Estados Unidos quer, sem criar um caos na Venezuela, porque não é de interesse dos Estados Unidos voltar a reativar o fluxo migratório venezuelano, voltar a ter problemas de segurança que, por exemplo, podem se espalhar para a Colômbia. Porque o Exército de Libertação Nacional, que é uma guerrilha que, inclusive, como outras muitas colombianas, faz uso do tráfico internacional de drogas para se financiar politicamente, elas estavam presentes na Venezuela.
A gente sabe disso. A Colômbia já tinha problemas diplomáticos com a Venezuela por acusar o Maduro de transformar a Venezuela num possível santuário para o Exército de Libertação Nacional. E agora, das informações que a gente tem, o próprio Exército de Libertação Nacional estaria mobilizando as suas tropas para voltar para a Colômbia, com medo da intervenção dos Estados Unidos de atacar eles. Então, para os Estados Unidos, isso é até positivo, porque agora vai ficar todo mundo em suspenso, todo mundo quietinho, com medo de ser atacado. Mas se houvesse, de fato, uma sucessão de poder que fosse estranha, um possível vácuo de poder em que a gente não entendesse rapidamente quem é que estava no governo, isso poderia acontecer. E no contexto latino-americano, por mais que seja positivo para a política dos Estados Unidos intervir na nossa região, eles não querem e não precisam de uma guerra civil em nenhum país da nossa região, a não ser que eles estejam financiando, como a gente já viu na Guerra Fria. Os Estados Unidos financia a guerra civil, financia a ditadura, bom, isso a gente sabe, a gente tem prova disso. Mas não é interessante para eles hoje ter um conflito armado de um país com, principalmente, arsenal militar russo no seu território. Para encerrar, infelizmente, né, a gente é escravo do relógio. O que está acontecendo na Venezuela pode espirrar em nós brasileiros. Nós devemos estar preocupados. Afinal de contas, a gente está no entorno estratégico, né? A Venezuela é nosso entorno estratégico. Sim, esse ano é um ano de eleição. Então, tudo pode acontecer. É um ano em que, conforme tudo se encaminha, Lula pode tentar um quarto mandato, dependendo da saúde dele, do interesse dele. É um ano que a gente pode vir a ter uma intervenção direta ou indireta. Não vejo Estados Unidos invadindo o Brasil nesse momento, não vejo. Mas acredito que é possível a gente ver ações de tentar de alguma forma manipular a gente. Então, seja criando problemas diplomáticos com países vizinhos, como se fosse uma nova guerra de procuração, só que diplomaticamente, de tentar colocar outros países contra a gente, sendo, na verdade, um artifício dos Estados Unidos. Acho que pode, inclusive, o Trump aparentemente melhorou a relação com o Brasil nesses últimos meses, num grande trabalho da diplomacia brasileira, porque o Itamaraty é uma das melhores escolas de diplomacia do mundo. Retiramos as tarifas, conseguimos derrubar a sanção contra Alexandre de Moraes, mas algo ainda vai ter que ser pago em relação a isso. Então pode ser que os Estados Unidos venham dizer: queremos investir em tecnologia, mas vocês vão ter que dar alguma coisa. O Brasil é rico em petróleo, é rico em gás, em ouro, em bauxita, em lítio, em cobre. Nós temos riquezas que são interessantes para a nova forma de pensar tecnologia no século XXI e da disputa estratégica dos Estados Unidos com a Rússia e com a China. Então, a gente pode em algum momento ser alvo. Não vejo hoje porta-aviões parados na praia de Copacabana para ter uma invasão no Brasil. Deus nos livre. Deus nos livre, não estrague a praia do final de semana dos cariocas, Trump. Mas acho que a gente pode vir sim a ter uma interferência diplomática. Problemas diplomáticos com os vizinhos, começar a ter um discurso em relação à Amazônia, do tipo: vocês não estão controlando bem. Olha esses incêndios acontecendo aí, esse ano é ano de El Niño. A gente já está começando a confirmar pela NOAA que a gente deve ter um El Niño muito forte a partir do segundo semestre. O El Niño é aquecimento das águas do Pacífico Sul. Significa momentos de muita seca em parte do Brasil e de enchentes, principalmente para a região sul. Então, se a gente tiver um aumento de secas e de queimadas na Amazônia, a gente pode esperar um argumentozinho dos Estados Unidos falando: vocês não estão controlando. E esse é o grande pesadelo dos militares brasileiros, que há anos vem falando do risco da gente ter uma possível intervenção estrangeira na nossa região, de internacionalização da Amazônia, de não só o Brasil, mas de todos os países da região amazônica perderem a soberania sobre ela. E não vamos esquecer que a Venezuela é um país amazônico e também andino. E se os Estados Unidos decidirem que eles querem ter uma presença física intervindo na Venezuela, isso significa os Estados Unidos com o poder de chegar na Amazônia, que também tem muito petróleo. Tanto que agora a Petrobras iniciou de novo os testes sobre a exploração. Né? Havia interrompido porque, olha só que choque, houve um vazamento no petróleo que todo mundo disse que poderia ter, e na primeira tentativa vazou petróleo. Algo que todo mundo diz que parece que foi um erro nos equipamentos, mas é biodegradável, não vai ser um grande risco. Mas a nossa Amazônia é rica em petróleo e os Estados Unidos querem petróleo. Até porque
Eu sei que é repetitivo, mas no projeto 2025 estava lá escrito: nós devemos voltar a investir nas indústrias petrolíferas porque Biden investiu muito em energia renovável e perdemos os lucros. O petróleo tipo Brent está $61 enquanto a gente está gravando. O petróleo já passou de $100. Isso para a indústria global do petróleo é péssimo. Então, para o contexto brasileiro, a gente pode vir, sim. Não acho que a gente vai ver ameaças claras e transparentes, como o Trump está fazendo em relação à Colômbia, a Cuba, ou até mesmo como o México, como ele fez uma entrevista na Fox News no sábado de manhã, mas a gente pode vir a ter interferências indiretas. Problemas diplomáticos com vizinhos, uma fala ou outra sobre a Amazônia, sobre os nossos oceanos, sobre o oceano. Os nossos mares são riquíssimos, o Brasil está tentando expandir sua plataforma continental, inclusive para a exploração de terras raras no oceano, e isso é algo de interesse dos Estados Unidos. Vitor, qual que foi a resposta do Irã a essa intervenção que acabou acontecendo na Venezuela? Bom, o Irã é um importante aliado da Venezuela e condenou o ataque, né? O ministro das Relações Exteriores do Irã classificou essa ação como uma violação flagrante da soberania nacional e da integridade territorial da Venezuela. Então, indicando que justamente eles não gostaram dessa posição dos Estados Unidos e eles também pediram que o Conselho de Segurança da ONU pudesse, de alguma forma, agir para interromper essa ação. O Irã e a Venezuela têm relações diplomáticas históricas, muito investimento em defesa, em energia. Então, essa interrupção, por exemplo, do fluxo de petróleo venezuelano, que também era vendido para o Irã, pode ter algum tipo de impacto nesse momento. A gente também precisa esperar para ver como que a China vai responder, se a China vai suprimir, de repente, suprir a demanda de petróleo que o Irã tem nesse momento. Mas tudo indica que todo o petróleo venezuelano está bloqueado e direcionado para os Estados Unidos. E até mesmo uma resposta mais enfática do Irã não pôde ser dada, acredito primeiro que pela distância geográfica. São países muito distantes geograficamente entre si, então dar uma resposta militar rápida e efetiva é muito difícil para poder apoiar o governo do Maduro, mas principalmente eu acho que esse receio do que está acontecendo e como podemos ser afetados está fazendo com que inclusive o Irã, esse grande parceiro venezuelano, precise dar um tempinho para ver o que está acontecendo e decidir qual vai ser a melhor forma de responder, porque pode dar um passo em falso que, de repente, o governo iraniano, nesse momento, não quer dar. E, diplomaticamente falando, é um momento muito instável para a humanidade. Então, a gente dificilmente vai ver também, nesse momento, ações mais enfáticas. Mas o que tudo indica, muito provavelmente o Irã deve tentar fazer negociações com o governo da Delcy Rodrigues para entender como vai ser a posição do governo interino em relação ao Irã, mas vai precisar esperar para ver o que os Estados Unidos realmente querem e como os Estados Unidos vão permitir que a Venezuela continue tendo alguma liberdade ou não para suas relações diplomáticas com quem ela bem entender. Tá certo, uma pena que acabou a nossa entrevista. Eu tive o enorme prazer de conversar com o Vitor Cabral, ele que é doutorando em Relações Internacionais pela PUC-Rio. 1000 vezes obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho comigo, com a Ressalo e com os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até a próxima, Vitor. Obrigada.